Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Estou de volta aqui em mais uma videoaula. Hoje a nossa videoaula será aqui em PowerPoint. Já faz algum tempo que estou gravando as aulas na lousa. Terão outras ainda, tá bom? Mas essa aula aqui de gravitação decidi gravar aqui em PowerPoint, tá bom? É uma aula de física do setor A que corresponde às aulas 57 a 60 da apostila 4 do sistema ângulo, tá bom? Bom, então essa aula nós vamos treinar exercício, vamos ter a parte teórica, né, a parte da matéria também, tá bom? Então espero que gostem, espero que ajude vocês. Então, se vocês querem mais aulas desse tipo, aulas com outros conteúdos também de física, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, ative as notificações e se inscrevam no canal, tá bom? E, bom, antes de começar aqui, eu quero falar que esses slides, alguns deles aqui, eu peguei da internet, tá bom? Eu peguei, vou deixar até o link aqui embaixo, porque estava muito bem feito, estava muito bom. Vou deixar o link aqui embaixo caso alguém queira consultar, tá bom? Então, estou falando que esses slides eu peguei na internet, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula, todos apostos aí? Vamos embora. Bom, começando aqui a falar, né, de gravitação, sobre a primeira lei de Kepler, tá? São as leis de Kepler que nós vamos tratar aqui. Esqueci de colocar o nome ali de Kepler, tá? Então, a primeira lei é a lei das órbitas. Então, ó, o que ele diz, né, nessa lei? Ele fala assim, ó, a trajetória das órbitas dos planetas em torno do Sol é elíptica e o Sol está posicionado num dos focos da elipse. Então, por exemplo, assim, ó, nós temos o Sol, uma elipse e um planeta aqui. E aí nós temos alguns pontos principais numa elipse, que no caso é o periélio, onde tem uma velocidade máxima. Eu já vou explicar em alguns dos próximos slides o que é o periélio. E nós temos também o afélio, que é onde tem a velocidade mínima, tá? Lembre-se que periélio é o ponto mais perto do Sol, começa com a letra P. E afélio é o ponto mais afastado, logo começa com a letra A. É bem interessante decorar assim, tá bom? Então, por exemplo, neste ponto ali que o planeta está posicionado, nós temos a velocidade e a força gravitacional que está sendo puxada, digamos assim, né, do planeta para o Sol. Então tem a força gravitacional, isso daí forma um triângulo retângulo como está ali, tá? E aí ele vai se movimentar e vai para uma outra posição, neste caso, que terá a mesma coisa, a velocidade, o vetor velocidade e a força gravitacional. E aí formará também um triângulo retângulo ali, tá bom? Aí é mais para curiosidade mesmo de formar um triângulo retângulo. E ele vai continuar o seu movimento e assim vai infinitamente, tá bom? Bom, a segunda lei de Kepler, também chamada lei das áreas, ele diz assim, ó, que a área descrita pelo raio de um planeta é diretamente proporcional ao tempo gasto para descrevê-la. Como assim? Então pensa assim, ó, o segmento de reta que une o Sol ao planeta varre em tempos iguais, áreas iguais. Então, ó, vamos novamente ao nosso esquema bonitinho, tá? Temos o Sol, a elipse e um planeta, que no caso é o planeta Terra. Então, ó, ele vai percorrer, aqui tem o raio, né? Então, ele vai percorrer um certo espaço, digamos assim, em um determinado tempo, que nós vamos chamar de tempo 1, e área 1, a quantidade que ele se movimentou. E agora, se ele estiver numa outra posição, ele vai se mover uma outra área em um outro determinado tempo. E a razão das áreas será diretamente proporcional, ou seja, é uma divisão entre elas. Então, a razão entre as áreas e o tempo gasto para descrever as áreas serão constantes, tá bom? Bem tranquilo, né? E ali, ó, se o tempo é igual, logicamente as áreas também serão iguais, tá bom? Tranquilo essas leis, né? E agora eu entro na terceira lei de Kepler, que também é chamada lei dos períodos, tá? Ele diz assim, ó, que os quadrados dos períodos de translação dos planetas em torno do Sol são proporcionais aos cubos dos raios médios de suas órbitas.
Henrique, não entendi, só entendi que tem o quadrado e que tem o cubo. Tá, vamos lá, eu vou simplificar aqui para vocês, para deixar essa parte de física bem tranquila para todo mundo, hein? Então vamos lá. O que que diz, ó? O quadrado dos períodos de translação dos planetas em torno do Sol são proporcionais aos cubos dos raios médios de suas órbitas. E aqui está o raio, então o t ao quadrado é igual ao raio, sobre raio ao cubo é igual ao t2 ao quadrado sobre raio 2 ao cubo. Isso é uma constante. Então, por exemplo, ó, o que é o raio médio, na verdade? Né? Então, nós temos aqui os focos, né, o periélio e o afélio, que eu falei, depois eu vou escrever aqui bonitinho. O raio médio seria a distância mínima e a distância máxima do Sol, que o planeta está do Sol, dividido por 2. Tá? Mas normalmente o exercício já te dá o raio médio, tá? Você não precisa calcular isso. Então, ó, o que seria o afélio e o periélio? Está aqui escrito, ó, afélio é o ponto de maior afastamento entre o planeta e o Sol. Logo, velocidade mínima, e o periélio é o ponto de maior proximidade entre o planeta e o Sol. Portanto, velocidade máxima. Tá bom? Tranquilo? Nessas leis de Kepler é bem importante saber. O que nós vamos mais usar é essa lei dos períodos. Tá? Fica, hashtag, fica a dica, hein? E vamos lá. Vou falar da lei da gravitação universal de Newton. Tá? Então, o que que ele diz? Né? Qual que é a teoria, né? Digamos assim. Ele diz assim, ó, que dois corpos atraem-se gravitacionalmente com forças de intensidade diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade. Henrique, continua boiando na mesma... Eu parei na terceira lei de Kepler, você veio para cá, mas eu não consegui chegar aqui. Bom, vamos lá, ó, presta atenção. Tem dois caras aqui, então, ó, o que que ele fala? É isso daqui, que a força gravitacional, os dois corpos se atraem por conta dessa força, que vai formar um par de ação-reação, terceira lei de Newton, vale lembrar. E essas forças, essa força gravitacional que é o G, a constante universal da gravitação, vai ser diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade. Então, ó, e aí G é essa constante aqui. Normalmente o exercício te dá. Tá bom? Ah, eu preciso sempre substituir? Não. Tem vezes que o exercício, ao longo do exercício, ela some, porque cancela, isola, enfim. Tá? Então, essa força aqui, ó, o G, ele é diretamente proporcional, a força que é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Então, basicamente aqui, ó, nós temos um corpo A, um corpo B e os focos, né, os centros de gravidade, na verdade, com uma certa distância, que nós chamamos de D ou de R, e as forças, eles vão se atrair por conta dessas forças aqui, ó, força AB e força BA, que são forças de ação-reação. Logo, o módulo delas são iguais e é resumido por meio da força F. Tá bom? Tranquilo, né? Basicamente essa fórmula aí. Então, estamos de boa. Vamos continuar aqui. E eu entro com a intensidade do campo gravitacional. Mas, Henrique, o que é isso? Vamos entender, ó. Se eu tenho aqui o planeta Terra, por exemplo, de massa 1, e eu tenho um planeta na superfície da Terra, o que vai acontecer? Eles têm, olhando do centro de gravidade do planeta, o que vai acontecer? Tem o raio, né, que isso aqui é uma circunferência, digamos assim. Então, a distância que o planeta está do centro é o raio. Mas aí, o que nós vamos ter? Temos a força-peso atuando. Só que a força-peso será igual à força gravitacional que nós vimos no slide anterior. Então, vamos lá. O que é a força gravitacional? Gzão vezes M1 vezes M2 sobre R2, R ao quadrado, desculpe. E o que é o peso? M2 vezes G. É o peso do corpo. E a força gravitacional é a massa 1, massa da Terra, e a massa, vezes a massa 2 do corpo. Tá? E aí vai cancelar a massa 2 e vai cancelar também... Ah, não cancela, já estou confundindo, desculpe, calma. E então nós vamos concluir que a gravidade será igual ao Gzão
vezes m1 sobre raio ao quadrado. Tá bom? É importante saber disso. E aí, caso o corpo esteja a uma altura h em relação à superfície, que é neste caso aqui, ó, o que nós vamos ter? Uma outra altura h, e neste caso, ao invés daqui na fórmula ser r ao quadrado, será r mais h ao quadrado. Tá bom? Isso apenas se tiver a uma certa altura da superfície do planeta. Tá bom? E agora, aqui por exemplo, essa imagem aqui. Então, ó, esse cara aqui, ele está na superfície da Terra, a 6.000 km a distância do centro da Terra. Valor da gravidade, 9,8 ou 10. Quanto mais você for afastando, maior vai ser a distância e menor será a gravidade. Tá bom? Então, vamos lá. Falar de corpos em órbita. Então, nós temos, por exemplo, o planeta Terra e algum satélite que está em sua órbita. E aí ele vai completar, vai girar em torno do planeta e terá o seu vetor velocidade e a força centrípeta, que é a força apontada para o centro, será igual à gravidade. A gravidade que vai empurrar o corpo para baixo também. Então, ó, se nós concluímos no quadro anterior, lá não o slide anterior, no outro, que a gravidade é dada por Gzão vezes Emão vezes Eminho sobre R ao quadrado, e a força centrípeta é mv v quadrado sobre R, pronto, você já igualou os dois e consegue cancelar aqui, ó. Ó que beleza. E vai ficar aqui a velocidade é igual a raiz quadrada de Gzão vezes Emão sobre R, sobre o raio. Eu ia falar sobre R, já estou confundindo com biologia também, né? Bom, mas vamos lá. Então, a gravidade é isso, é a força gravitacional, que é essa daqui que nós vimos, ó. Essa daqui, a força gravitacional, tá? Não é bem a gravidade, ali eu escrevi errado, tá? Desculpe, a gravidade é essa daqui, tá? Então, aqui arrume, preste atenção, cuidado que aqui é a força gravitacional, tá bom? Beleza? Tranquilo? Bora exercitar um pouquinho? Então vamos, exercício 1, PUC de Minas Gerais, ele diz assim, é bem conhecida a lei das áreas, lei das áreas de Kepler, segundo o qual o segmento que liga um planeta ao Sol varre as áreas em tempos iguais, como eu falei para você. Ele fala, ó, na figura abaixo estão esquematizados o Sol e a órbita do cometa Hale-Bopp, eu não sei pronunciar direito esse nome aí, mas tudo bem. O ponto em que o cometa desenvolve a maior velocidade maior velocidade tem que estar no periélio, que é o ponto mais perto do Sol, portanto, letra D de dado. Ah, que beleza, simples. Ó, de acordo com a segunda lei de Kepler, no ponto mais próximo ao Sol, o planeta descreve um arco maior no mesmo intervalo de tempo. Sendo assim, a velocidade do corpo aumenta nestes pontos, sendo máxima no periélio. Tá bom? Tranquilo? Bora pro 2. Mackenzie de São Paulo aqui, ó, falou assim, ó, 2 satélites de um planeta têm período de revolução 32 dias e 256 dias respectivamente. Se o raio da órbita do primeiro satélite valia uma unidade, então o raio da órbita do segundo será. Bom, o que nós temos? Ser os dados do problema. O período, que é o T, né? Então o período do satélite 1 é 32 dias, do satélite 2 256, e o raio da órbita do primeiro satélite é uma unidade. E aí, lembra que se tem período e se tem raio, terceira lei de Kepler, que diz que o período ao quadrado sobre a área ou raio ao cubo é igual ao período ao quadrado sobre área ao cubo. Bom, o que ele pede? Ele pede o raio, logo A, né, do segundo satélite. Então, você vai isolar. A2 ao cubo é igual. Você vai isolar. Como que você vai isolar? Você passa multiplicando. Como está aqui, ó, por exemplo. Ok. Você passa este daqui para cá. Este daqui passa multiplicando e esse daqui passa dividindo. Então vai ficar como está ali. A2 ao cubo é igual. Como tá os dois períodos ao quadrado, eu posso resumir em um só quadrado aqui no parênteses, como eu fiz aqui, tá? Vezes área 1 ao cubo. E aí você tem os dois períodos, tá? Que são respectivamente, né, do satélite 2, 256 e do 1, 32. Tudo isso ao quadrado vezes 1 ao cubo. 1 é o raio da órbita do primeiro satélite, tá? Ao cubo.
Bom, o que eu vou fazer? 256 sobre 32 é 64. Como eu tenho o cubo do outro lado, eu vou tirar a raiz cúbica. A raiz cúbica de 64 é 4, logo 4 unidades será o valor do raio da órbita do segundo. Tá bom? Logo, resposta à letra A. Tá bom? Bora para o 3. Eu tenho 8 exercícios aqui, já faltam 6, eu acho, 5 na verdade. Fala assim, ó, Federal do Mato Grosso do Sul. Dois planetas A e B de massas MA e MB giram em torno do Sol com os raios orbitais R e 4R. Ou seja, o raio de B é igual a 4 vezes o raio de A. Tá? Isso aí a gente já consegue concluir, respectivamente. Tá. 1. Os dois planetas possuem o mesmo período de revolução. Bom, vamos ver. Aplica a terceira lei de Kepler. Mesma coisa. TA quadrado sobre RA ao cubo é igual a TB ao quadrado sobre 4RA ao cubo. 4 vezes o raio de A ao cubo. E aí, você vai fazer 64 vezes raio de A ao cubo, cancela, e vai ficar o quê? Você vai tirar o quadrado, então vai ficar TB é igual a 64, TB quadrado é igual a 64 vezes TA ao quadrado. Tirando a raiz dos dois lados, vai ficar que TB é igual a 8 vezes TA. O que é isso? O período de B é igual a 8 vezes o período de A. Logo, a afirmativa 1 está errada, porque ele diz que os dois planetas possuem o mesmo período de revolução, não possuem o mesmo período. Tá bom? A2. Os dois planetas sofrerão a mesma intensidade da força gravitacional do Sol somente se MA é igual a 16 MB. Bom, vamos ver. Força gravitacional, Gzão vezes M1 vezes M2 sobre R ao quadrado. Igual às forças. Então, você tem tudo isso em torno em relação ao Sol. Então, vai ficar Gzão vezes a massa do Sol vezes a massa de A sobre raio de A ao quadrado é igual a Gzão vezes a massa do Sol vezes a massa de B sobre raio de B ao quadrado. Como o raio de B é igual a 4 vezes o raio de A, eu posso substituir lá. Aí nisso eu cancelo o Gzão e a massa do Sol. Beleza. Então, massa de A sobre raio de A ao quadrado é igual a massa de B sobre 4 raio de A, tudo isso ao quadrado. Vai ficar o quê? Distribuir o quadrado ali. Vai ficar massa de A sobre raio de A ao quadrado igual a massa de B sobre 16 raio de A ao quadrado. Cancela o raio de A, vai ficar o quê? Que MB é igual a 16 MA. Por isso está errado. O exercício inverteu. Então, não é nem 1, nem 2. Tá bom? Então, está errado. 4. O período de revolução do planeta B é igual a 8 vezes o período de A. Tá certo. A gente comprovou aqui no exercício, na letra afirmativa 1. Tá certo. Logo, na 8, tá errada, porque ele diz o quê? Que o período de revolução do planeta B é igual a 4 vezes o período de A. Tá errado. Se a 4 tá certa, que eu sei que é 8 vezes o período de A 8 se torna falsa. E 16, ambos os planetas possuem a mesma velocidade angular, está errado, porque eles possuem períodos diferentes. Se possuíssem o mesmo período, teriam velocidades angulares iguais, porém, como são diferentes, terão velocidades angulares diferentes. Tá bom? Fechou? Logo, a resposta é somente a afirmativa 4. Bora para o exercício 4, ele diz assim, ó, o planeta de Netuno, estadual da Bahia, o planeta Netuno tem massa aproximadamente 18 vezes maior que a da Terra. Bom, então eu sei que a massa de Netuno será 18 vezes a massa da Terra. Opa, já foi aqui sem querer. E sua distância ao Sol é aproximadamente 30 vezes maior que a da Terra ao Sol. Ou seja, eu sei que o raio de Netuno, a distância é o raio de Netuno será 30 vezes o raio da Terra. Aproximadamente é quase igual. Então eu vou assumir que é igual. Tá? E aí, ó, se o valor da força de atração gravitacional entre o Sol e a Terra é F, a força de atração gravitacional entre o Sol e Netuno é. Bom, vamos lá. Eu sei Mn e sei Rn, como eu acabei de falar. A massa do Netuno é igual a 18 vezes a massa da Terra. E o raio de Netuno é 30 vezes o raio da Terra. Bom, vamos lá. Aplica aquela fórmula da força gravitacional. F é igual a Gzão vezes a massa do Sol vezes massa da Terra sobre raio da Terra ao quadrado. Atenção, isso daqui é da Terra ao Sol, tá? Não estou fazendo de Netuno ainda. E aí, eu vou isolar o quê? O que vai se anular, ou seja, o que eu não tenho dados, digamos assim, tá? Que no caso é Gzão e Ms, e a massa do Sol.
eu vou deixar isolado. E aí eu vou passar o raio multiplicando e a massa dividindo. Então vai ficar que Gzão vezes a massa do Sol é igual a R ao raio da Terra ao quadrado sobre a massa da Terra vezes a força F. E agora, vendo só de Netuno, nós vamos ter força de Netuno é igual a G vezes ms vezes mn sobre raio de Netuno ao quadrado. Como nós já temos o GMS, eu vou substituir aqui. E eu vou arrumar essa equação para me facilitar. Então, o que eu vou ter aqui? A força de Netuno é igual. Como eu quero deixar os dois raios, um em cima do outro, em massa sobre massa, para me facilitar. Tá? Então, vai ficar o quê? Raio da Terra ao quadrado sobre raio de Netuno ao quadrado, vezes a massa de Netuno sobre a massa da Terra, vezes a força F. Eu tenho massa de Netuno e tenho raio de Netuno. Bom, simples, substituir aqui, ó. Raio de Netuno, coloca tudo um quadrado só, né? Raio da Terra sobre 30 vezes o raio da Terra, vezes 18 vezes a massa da Terra sobre massa da Terra vezes F. Ó, isso aqui vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai ficar 1 sobre 900, né? 30 ao quadrado 900, vezes 18 vezes F. 18 dividido por 900 dará 0,02 vezes F, logo 0,02 vezes a força F. E logo resposta à letra A. Tá bom? 0,02 vezes a força de atração gravitacional entre o Sol e a Terra. Tá bom? Tranquilo? Bora para o 5. Os 5, esses aqui são anotações do exercício. Tá bom? Ele diz assim, ó, dois corpos A e B de massa 16 m e m, respectivamente, encontram-se no vácuo, estão separados a certa distância. Observa-se que um outro corpo de massa m fica em repouso quando colocado no ponto P. Então aqui nós temos um outro corpo, conforme a figura. É basicamente isso daqui, ó. Ele quer que a gente determine a razão x sobre y. Então vamos lá. Perante o ponto C aqui que eu chamei, né? O corpo, o planeta C, digamos assim. Eu tenho a massa eminho, o B emão e no A 16 emão, tá? O que eu vou concluir? Apenas em relação ao C. Então, a força de atração AC tem que ser igual à força de atração BC, tá? Então, vou escrever aquela mesma equação. Ah, já posso cancelar o Gzão? Posso, porque eu sei que vai se anular. Então, em relação ao ponto C, 16m vezes eminho sobre x ao quadrado é igual emão vezes eminho. Aqui, então, é o corpo A e aqui é o corpo B. Cancelando tudo aqui que pode cancelar, vai ficar 16y ao quadrado é igual a x ao quadrado. Aqui, x quadrado sobre y ao quadrado é igual a 16. Tira a raiz dos dois lados, vai ficar que x sobre y é igual a 4, logo resposta 4. Olha que beleza. Você acha que é bem complicado porque tem Gzão, tal. Desculpe pelo barulho aqui da rua, que está dando para escutar, tá bom? Mas aí você cancela tudo, fica sucesso só na suavidade. Bora para o 6. Ele diz que a aceleração da gravidade na superfície da Terra, cujo raio é r, vale 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Num ponto P, a uma altura h da superfície da Terra, a aceleração da gravidade vale 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ele quer que determine a relação entre h e r. Bom, esses aqui é o problema. Ó, a gravidade na superfície é 10, o raio da Terra é igual a r, a gravidade no ponto P é 2,5 metros por segundo ao quadrado e a altura do ponto P é igual a h. Beleza. Tá aqui, ó, pela lei da gravitação universal. Então, o que nós temos? Ignora essa primeira parte aqui que eu não vou comentar muito. Para a superfície, para você que não lembra, eu vou voltar no slide. Aqui, nós temos estas duas equações que nós vamos utilizar. Tá? Então, na superfície será Gzão vezes eminho é m sobre r ao quadrado e para a altura h vai ser r embaixo, vai ser r mais h tudo ao quadrado. Tá bom? Então, vamos lá. Volta lá para o slide, exercício 6. Então, vai ser o que? Para a superfície, essa equação, e para a altura h, essa outra equação que eu acabei de mostrar. Divide 1 pelo 2, a da superfície pela altura. O que vai acontecer? Vai cancelar um monte de coisa, inclusive o g e o emão, né? A massa.
Então, o que vai sobrar? RT ao quadrado sobre raio da Terra mais H ao quadrado. Tudo isso daí ao quadrado. Então, vai ficar o quê? Gravidade na superfície, 10. Gravidade na altura H, 2,5. Tá? Então, aqui, na verdade, eu copio o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Né? Então, copiou ali o primeiro, multiplica pelo inverso, vai ficar isso daqui. RT mais H tudo ao quadrado sobre raio da Terra ao quadrado. Beleza. Isso daqui, essa divisão aqui vai dar 4. Então, vai ficar 4RT ao quadrado é igual a RT mais H ao quadrado. Beleza. Tirando raiz dos dois lados, vai ficar 2RT é igual a RT mais H. Portanto, se você passar o RT para o outro lado, vai ficar que H é igual ao raio da Terra, portanto, H é igual a R, é a nossa resposta final. Tá bom? A aula está ficando um pouquinho longa, vou fazer o 7, tá bom? E o 8 eu vou passar rapidinho, tá bom? Não, na verdade eu não vou... Não, eu vou fazer o 8 sim. O 7, ó, ele vai falar assim: dois satélites artificiais, aí bem em órbita circular, distam respectivamente RA 3,5 raio, 3,5 do raio, e RB 4/3 do raio, do centro da Terra. Beleza. Sendo G a aceleração da gravidade na superfície terrestre, R o raio da Terra, a aceleração da gravidade nas órbitas A e B valem, respectivamente. Bom, vamos lá. Quanto vale a gravidade? Gzão vezes M sobre raio ao quadrado. Faz do ponto A e faz do ponto B. Então vamos lá. No ponto A, Gzão vezes Mão sobre o raio é 3,5 raio. Aplica o quadrado. E o que vai acontecer? Divisão de fração. Copia o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então vai ficar Gm vezes 4 sobre 9R ao quadrado. Só que aí eu vou arrumar para me facilitar. Se eu sei que Gm sobre R ao quadrado é G, então eu vou deixar o Gm sobre R ao quadrado embaixo, sobre R ao quadrado. E eu posso substituir por G, portanto eu sei que a gravidade no ponto A é 4/9 da gravidade. E no B eu vou fazer a mesma coisa, vou arrumar para me facilitar. Se eu sei que o raio é 4/3 de R, vou substituir aqui. Normalmente arrumo e vou descobrir que GB é igual a 9/16 da gravidade do local, da Terra, na superfície terrestre, na verdade. Tá bom? E o exercício 8 da Federal de Pernambuco, desculpe aí pelo tempo da aula, mas está acabando aqui. À medida que se aproxima da superfície de um planeta, uma sonda espacial envia dados para a Terra. Beleza, a tabela abaixo indica os valores medidos para a aceleração da gravidade desse planeta como função da distância h da sonda, a superfície. Tá bom. Bom, primeiro tem que passar isso aqui para metro. Multiplica por 1000. Tá? Então aqui vai ficar 10 à sexta, 10 à sexta. Então vamos lá. Vou fazer a equação da gravidade para cada um dos pontos, né, de 0,6 e de 2,4. Então vamos lá. Primeiro, aqui tá todos os dados, já com 10 à sexta, né, que eu multipliquei por 1000. Então, G1 vezes R mais H tudo ao quadrado é igual a G2 vezes R mais H ao quadrado. Como é que eu sei disso? Porque se eu passar multiplicando, o Gzão e a massa do Sol permanecem iguais, então eu posso cortar, tá bom? Como está aqui. E aí eu vou facilitar para mim, vou arrumar bonitinho. Então R mais H1 ao quadrado sobre R mais H2 ao quadrado é igual a G2 sobre G1. Tira a raiz dos dois lados, substitui os valores. Vai ficar R mais 4,8 vezes 10 à sexta sobre R mais 0,7 vezes 10 à sexta, que são os dados que eu tive, é igual a raiz quadrada de 2,4 sobre 0,6. Essa raiz dá 4, nessa divisão dá 4, logo a raiz será 2, tá bom? E aí, como ele quer medido em 10 à quinta, eu vou transformar tudo para 10 à quinta. E aí, isso daí eu vou chegar numa resposta com um raio medido em 10 à quinta metros. Bom, raiz quadrada de 4 é 2. Vou passar o que está embaixo aqui multiplicando por 2 do outro lado, ficando 2R mais 14 vezes 10 à quinta é igual a R mais 48 vezes 10 à quinta. Vou arrumar tudo isso e vou descobrir que R é igual a 34 vezes 10 à quinta metros. Tá bom? Bom, e aqui finaliza a nossa aula com um monte de cálculo, um monte de G, com M, com F, com um monte de coisa. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês
tá bom? Qualquer dúvida, só mandar via direct. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações, seguir o nosso Instagram, postagem toda segunda e quinta, tá bom? Ficou dúvida, manda via direct. Gente, um grande abraço, muito obrigado pela aula, uma boa semana para todos e até a próxima aula. Nos vemos por aí, hein?